Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Investidor. O meu nome é Edmundo Almeida e eu convido você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever e peço também que você deixe o seu like aqui nesse vídeo. Hoje eu vou falar para vocês sobre 4 tipos de riscos que podem estar presentes nos investimentos. Vamos lá? A primeira coisa, investidor, que você tem que ter na sua cabeça e não pode esquecer jamais é que não existe investimento sem risco. Todo investimento ele tem algum risco atrelado a ele. Esse nível de risco ele pode ser maior em algum determinado investimento do que em outro, mas sempre estará presente algum tipo de risco em todo investimento. Com isso em mente, eu vou falar agora sobre 4 espécies de risco que podem estar presentes nos investimentos. Existem outras espécies, mas eu vou falar aqui nesse vídeo de 4. O primeiro tipo de risco é o risco de crédito. Esse risco de crédito ele também é conhecido como risco de calote. É o risco da instituição emissora do título não honrar com o compromisso, não pagar a dívida. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas que investem, elas investem em renda fixa. Então, elas estão muito expostas a esse risco de crédito. Por exemplo, quem investe em um CDB, na verdade, ele está emprestando dinheiro a um banco. Então, existe o risco de crédito do banco, que é o risco do banco quebrar e dar o calote nesse investidor. Quem investe em uma debênture está emprestando dinheiro a uma empresa. Então, também está se expondo ao risco de crédito daquela empresa, que é o risco daquela empresa quebrar e não ter como pagar aquela debênture. Quem investe no Tesouro Direto está emprestando dinheiro ao governo federal. Então também existe o risco de crédito do governo não pagar com aquele seu compromisso, simplesmente decretar uma moratória e não pagar. O risco é baixo? É, mas ele existe. Então vocês veem que existe uma escada de grau de risco de crédito. Apesar de ser o mesmo tipo de risco, mas é evidente que uma empresa, que um banco tem um risco de crédito muito maior do que um país, não é verdade? Então é o mesmo risco, mas a escala de risco de cada um deles é diferente. Segundo tipo de risco, risco de liquidez. O que é liquidez? É a capacidade que o investidor tem de transformar um determinado ativo em dinheiro. Então, quando dizemos que um determinado investimento tem risco de liquidez, queremos dizer que existe o risco do investidor enfrentar dificuldades de transformar aquele ativo em dinheiro. Por exemplo, um imóvel é muito mais difícil de se transformar em dinheiro do que uma cota de fundo imobiliário. Então, o risco de liquidez de um imóvel é muito maior do que o risco de liquidez de uma cota de um fundo imobiliário ou até de uma ação. É importante que o investidor saiba qual é o grau de risco de liquidez que aquele investimento que ele está se propondo a fazer tem. Por quê? Porque ele vai poder saber se aquele tipo de ativo é adequado para a finalidade do investimento dele ou não. Por exemplo, se ele quer montar uma reserva de emergência, não faz sentido que ele escolha algum tipo de ativo que seja ilíquido, porque a reserva de emergência, como o próprio nome já diz, ela é destinada a atender situações emergenciais, situações que não estão previstas pelo investidor. Então, quando elas surgem, ele precisa converter aquele ativo em dinheiro de forma imediata, ele não pode esperar muito. Então não faz sentido que ele monte uma reserva de emergência com ativos que sejam ilíquidos. Terceiro tipo de risco, risco de mercado. Como o próprio nome já sugere, essa espécie de risco ela está atrelada às oscilações naturais do mercado, como por exemplo, as cotações e preços das ações dos fundos imobiliários, dos preços dos títulos públicos que estejam sujeitos à marcação a mercado, como Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+. Então, o investidor tem que estar ciente de que haverá uma volatilidade nesse investimento dele, que ele pode variar tanto para cima quanto para baixo.
Isso é importante demais o investidor ter em mente, porque naquele momento em que ele precisar fazer o resgate daquele investimento dele, pode ser um momento ruim no mercado e que o patrimônio dele tenha inclusive diminuído. Então, se ele precisar fazer a venda naquele momento e transformar aquele ativo em dinheiro naquele momento, ele pode fazer isso amargando prejuízo, vendendo aquele ativo por um preço menor do que o preço que ele pagou no momento do investimento. Isso se dá devido ao risco de mercado. É um tipo de risco que muitas vezes é negligenciada pelo investidor, certo? Mas ele existe. O quarto tipo de risco é o risco regulatório. O que é o risco regulatório? É o risco de haver uma mudança na regulação, na regra do jogo. Por exemplo, atualmente existe a isenção de imposto de renda nos dividendos pagos pelas empresas, como também nos rendimentos dos fundos de investimento imobiliário. Se por acaso vier a ocorrer uma tributação desses dividendos e rendimentos, estaremos diante de uma mudança na regulação, ou seja, o risco regulatório terá se concretizado. Então, basicamente, risco de regulação é isso, é haver uma mudança na regra posta, na regra atual. Então, pessoal, nesse vídeo eu mostrei a vocês 4 tipos de riscos que podem estar presentes nos investimentos. Mas saibam que existem diversos outros tipos. Esses são, no meu entendimento, os 4 mais comuns que a gente pode se deparar, mas existem outros. Gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Até o próximo!